Boa noite a todos. Estamos felizes de estar na casa do Senhor e mais uma vez tendo a oportunidade de trazer a sua palavra. E eu convido você agora a fechar os seus olhos, se é que você pode, e vamos orar ao Senhor. Como disse pela manhã, nós vivemos num mundo tão agitado, com tantas atividades, a tecnologia e aquilo que fazemos no nosso dia a dia, muitas vezes tem nos tirado desse tempo de estarmos descansando a nossa mente, de estarmos nos conectando com Deus, mas que essa noite possa acontecer esse tempo e você possa se esquecer e deixar um pouco os seus pensamentos que estão lá fora de lado e trazer os seus pensamentos para tudo que está acontecendo aqui. Desligue o seu celular, desligue a sua mente dessas informações e vamos agora nos conectar com Deus e naquilo que Ele quer nos falar através da sua palavra. Feche os seus olhos se você ainda não fechou. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está o teu povo reunido, Senhor, na tua presença, porque cremos na tua palavra que diz que aonde estiverem reunidos 2 ou 3, em nome de Jesus, o Senhor estaria ali. E nós cremos, Senhor, que a tua presença está no nosso meio. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha limpar a nossa mente, que nós possamos estar com os nossos pensamentos voltados para este momento, para que possamos apreender e aprender tudo aquilo que vier da tua palavra para as nossas vidas. Senhor, eu também te peço que o nosso general de guerra possa nesse momento estar lutando por nós, Senhor. E tudo aquilo que não se chama Deus caia por terra agora em nome de Jesus. Todo o espírito que vem trazer cegueira para os teus filhos e para aqueles que estão nos visitando, caia por terra agora, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que impede de nós ouvirmos a tua voz, nós repreendemos pelo nome de Jesus. E eu te peço agora, Senhor, que o poderoso sangue de Jesus possa cobrir as nossas mentes e os nossos corações essa noite. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém? Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu creio que o assunto ou o tema que eu escolhi para trazer essa noite poderá atingir muitas pessoas que entraram aqui. O tema que eu escolhi, ou que pedi a orientação do Senhor, foi para falar sobre ansiedade. Eu não sei se receberam o... Receberam? Que bom. E eu queria convidar você para nós lermos o texto em que se baseia esta palavra. E nós temos alguns textos na Bíblia que falam sobre ansiedade. Sentiram ou quantos sentem ansiedade, tenho certeza que muitos levantariam as mãos. E muitos psicólogos, psiquiatras e pessoas que estudam essa área dizem que a ansiedade é o mal do século. Mas aí nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que há muito tempo atrás já havia esse mal, já existia esse mal. E a Bíblia vai falar também sobre ansiedade. Eu não sei como está a sua tradução, mas eu convido você, enquanto a Carol coloca o PowerPoint, enquanto ela coloca, eu vou convidar você a ler o texto em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, do 6 até o 9. O texto também já está no PowerPoint, nas slides, mas
não tem problema. Quem está com a Bíblia, nós vamos ler juntos. E quem não tem, pode pegar emprestado do seu vizinho. Amém? Todos acharam? Filipenses 4, do 6 ao 10. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouviste, e vistes em mim, e isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quando falamos em ansiedade, nós podemos diferenciar em dois tipos. A palavra ansiedade, eu busquei nesse dicionário Wiersbe, ele traz a ideia, essa palavra traz a ideia, no original, na sua raiz, de atraídos para direções diferentes. Então, a ansiedade, a pessoa, ela está dividida. Muitas vezes a pessoa, ela quer uma coisa que ela não consegue, e aquilo gera uma insegurança, gera um medo, ou ela precisa tomar uma decisão, mas ela sabe que aquilo não é o correto, e ela tem que seguir por outra, ou envolvendo alguma situação que lhe causa uma preocupação. Ela está preocupada. E seguindo aí, pode passar, Carol, nós vamos ver que o texto que nós lemos vai falar: não andem ansiosos, ou não andei ansiosos. Então, essa palavra também nos sugere essa guerra interior, essa perturbação interior. Há também aquela ansiedade por algo que vai acontecer. Pode ser uma ansiedade boa. Existem ansiedades boas. Por exemplo, eu estava ansiosa para estar aqui pregando. O meu primo, pastor Anselmo, me convidou. E esse é um momento muito lindo para aqueles que estudam a palavra de Deus, para aqueles que pregam ou que ensinam a palavra de Deus. É o momento em que nós estamos exercendo o nosso dom espiritual. Então isso gera uma ansiedade boa de estar aqui, de estar vivendo esse momento junto com a igreja, de estar exercendo esse dom. Eu não posso pregar na minha casa, posso ensinar, posso falar da palavra, mas não numa preleção ou exercendo esse dom de pregar a palavra do Senhor. E eu agradeço ao pastor Anselmo por essa oportunidade de estar aqui falando para a igreja. Então, seguindo aí, pode passar, Carol, nós vamos ver que Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, aos filipenses, ele vai dar algumas orientações ou algumas mudanças necessárias para que aqueles irmãos não vivessem ansiosos. Porque, como eu falei, existe também uma ansiedade boa. E, seguindo o texto, nós vamos estudar, então, 3 dessas mudanças, ou desses passos, ou dessas atitudes que devemos ter para não vivermos em ansiedade. Porque se existe a ansiedade boa, que é essa que eu estou falando para vocês, existe o outro tipo de ansiedade que eu trouxe a tradução ou o significado, que é essa ansiedade que causa um mal-estar e que sentimos no nosso corpo os sintomas desse mal-estar causado pela ansiedade, que vem das preocupações, que vem
da dúvida, da insegurança que determinadas situações geram no coração do homem. Então, o ansioso é aquela pessoa que é ansiosa, ou que vive em ansiedade, e que significa também uma pessoa inquieta, uma pessoa impaciente e também angustiada. Eu grifei essas palavras porque muitas vezes nós convivemos com pessoas ansiosas e sabemos que são exatamente assim. São pessoas inquietas, né? Aquelas pessoas que vivem se balançando, mexendo a perna, né? Às vezes está sentada assim, está balançando a perna. E isso denota um determinado grau de ansiedade. Porque é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que fica impaciente. Porque o ansioso, ele não tem uma boa respiração, ele não tem calma, então ele é uma pessoa impaciente, ele quer falar, ele atropela as palavras. E também ele se torna uma pessoa angustiada, uma pessoa preocupada, uma pessoa aflita. E nós sabemos que isso não é uma coisa boa. Então, quando vemos Paulo escrevendo e dando ordens, esses ensinamentos vão ecoar hoje. Parece que Paulo veio lá do túnel do tempo e está observando a vida de muitas pessoas, porque muitos de nós vivemos ansiosos. Muitos de nós, como diz o texto, andamos em ansiedade, vivemos ansiosos, vivemos em ansiedade. E por que será que isso acontece? Por que será que vivemos ansiosos? Pode passar, Carol. Só 5. Eu trouxe no slide, não sei se a Carol vai conseguir abrir, a figura de uma imagem que vai exemplificar o que eu vou falar para vocês. Às vezes, nós não entendemos a nossa própria ansiedade. Eu não sei se a Carol consegue a figura de um iceberg. Quem já ouviu falar na expressão, isso é só a ponta do iceberg? Quem já ouviu falar nessa expressão? Vocês entendem o que significa isso? Entendem? Então eu quero que você olhe para essa figura, se a Carol conseguiu colocar, e pense que a sua ansiedade, muitas vezes, é apenas a ponta do iceberg. Porque, para aqueles que sabem o que eu estou dizendo, e para os que não sabem, eu vou explicar. Lá no Polo Norte, geralmente, tem muitos icebergs. E quando você vê a imagem, quando aparece na TV, você vê aquele bloco imenso de gelo. Alguns têm alguns quilômetros de distância ou de tamanho. E você não imagina que por baixo daquele bloco de gelo, daquela água gelada, está algo muito maior do que aquilo que se está vendo fora. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, nós andamos ansiosos por algo que está no nosso íntimo, no nosso interior. Questões que não foram trabalhadas durante a nossa vida. Isso tudo está registrado dentro do nosso ser. Por isso que o salmista, no Salmo 139, ele ora ao Senhor pedindo, sonda-me, Senhor. Porque muitas vezes os nossos pensamentos, aquilo que pensamos, ou as nossas atitudes, são apenas a ponta do iceberg. São apenas a imagem que você tem do seu consciente, o pensamento que você tem no seu consciente. Mas dentro de nós há muito mais. E eu quero levar a você na busca desse autoconhecimento. Assim como o salmista, Paulo também ele vai nos orientar que a primeira atitude que devemos ter, ou se você não tem esse costume, não tem essa atitude, que você deve mudar, está registrado aqui e nós já lemos, mas vamos ler novamente. Ele diz assim no versículo 6: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças.
Então, Paulo já começa dizendo que uma das atitudes que devemos ter, e se não temos, devemos adotar, devemos mudar, é que nós devemos orar. Poxa, Mary, mas você falou tanto, falou de psiquiatria, falou de psicologia, e agora você vai falar que a gente tem que orar? Irmãos, eu expliquei para vocês o natural, eu expliquei para vocês aquilo que está diante dos nossos olhos, para que agora possamos passar para o sobrenatural. Para que agora possamos passar para o campo da fé, porque é disso que Paulo vai tratar. Eu sei que há pessoas que têm uma ansiedade tão extrema que precisam buscar ajuda médica. Há pessoas que têm ansiedade crônica, porque ela foi vivendo uma vida e ela foi passando pelas situações e ela não buscou ajuda. E muitos aqui devem saber que a ansiedade e o estresse, ele é o pontapé inicial para doenças mais graves, como a depressão. Não sei se há alguém aqui em depressão, não sei se você conhece alguém em depressão, mas os estudiosos dizem, os estudiosos dessa área dizem, que muitas pessoas estarão em depressão. A cada ano que passa, mais pessoas, se tornou uma epidemia mundial. E aonde que começou essa depressão? Exatamente no estresse e na ansiedade. Mas meu irmão querido, minha irmã querida, Deus trouxe você aqui essa noite, para que você possa meditar nessas palavras, e para que, quem sabe, você esteja nesse caminho, andando ansioso. Hoje, o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no teu coração de uma forma que você venha compreender, mas não compreender no natural. Nós precisamos ter o discernimento para ir além do que está na letra. E além do que está na letra, é entender que nós somos como essa figura. Ali está a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é o que você pode ver. É aquilo que está por fora. Mas o que está dentro de nós? O que está lá no profundo? Somente Deus, que sonda os corações. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como espada. Então a palavra de Deus, ela vai aonde a psicologia não consegue ir, porque ela vai aonde está a divisão entre a alma e o espírito do homem. E quando nós lemos aqui sobre a oração, parece que a Bíblia é muito moderna, porque eu fico imaginando a igreja dos Filipenses lendo essa carta, porque Paulo escreveu quando estava na prisão, e se você ler aqui todo o capítulo, todo o livro, você vai ver que ele recebeu uma carta da igreja e ele estava respondendo essa carta que ele escreveu. E imaginem, Paulo estava ensinando a igreja a orar, ensinando para a igreja que se não quisessem viver ansiosos, deveriam orar ao Senhor, deveriam colocar as suas petições. Veja que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe de tudo, antes mesmo de você abrir a boca, ainda a palavra não saiu da minha boca, e Ele já conhece. Então, esse Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você coloque a sua petição diante dele, o seu pedido, a sua aflição, a sua ansiedade, aquilo que aflige a tua alma, ele quer ouvir da sua boca. Mas quantas vezes caminhamos na igreja e pedimos oração, pedimos para orarem por nós, pedimos oração, não sabemos como orar, não temos tempo para orar. Quantas vezes nós vivemos uma vida cristã sem
ler a palavra, sem meditar, porque nós temos uma boa desculpa e racionalizamos aquilo que não pode ser racionalizado. Porque se você tem Deus, tem Cristo no teu coração, você precisa ter um relacionamento íntimo com Ele, você precisa orar, você precisa ler a palavra do Senhor. Não há como fugir disso, meu irmão. Você pode ter uma vida agitada, você pode ter filhos, você pode ter uma casa, você pode ter um emprego que te ocupa a mente, você pode ter toda a ocupação possível, mas você precisa ter tempo para orar e para buscar ao Senhor. E ele diz também que além da petição, nós precisamos pela oração e pela súplica. Súplica. Quantas vezes a nossa oração se tornou mecânica? Se tornou uma oração ensaiada. Nós já nem pensamos para quem ou para que estamos orando, mas simplesmente nós estamos cumprindo ali algo que nos foi ensinado e o qual nós aprendemos desde criança, quem sabe? Ou então algo que a gente ouviu. E aqui, pelo que eu entendo de súplica, é quando você abre o coração, quando você se derrama. Quem sabe essa atitude de abrir o coração diante de Deus, de colocar diante dele a sua ansiedade, pode evitar para você tantos problemas. Quantas vezes as pessoas não têm amigos com quem possam se abrir? E aí eu me lembro até do versículo que não está anotado aqui, mas em Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, dizendo que nós temos que falar, confessai as vossas culpas para serdes sarados. Mas também diz que se nós colocarmos diante de Deus e pedirmos perdão pelas nossas culpas e colocarmos diante dele e abrirmos o nosso coração, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A palavra de Deus precisa fazer efeito no nosso coração, mas muitas vezes nós oramos sem conhecer esse Deus. E eu quero te convidar, meu irmão, eu quero te convidar. Essa igreja é uma igreja que investe em conhecimento. Você só não tem conhecimento se você não quer. Nós temos escola bíblica, como foi anunciado aqui. Nós temos o nosso seminário de teologia. Nós temos estamos em férias, mas temos o curso de verão, que está maravilhoso. Está uma bênção. Com horários flexíveis, com dias flexíveis. Você não tem desculpa para dizer que não tem conhecimento. Porque muitas vezes nós oramos, mas nós oramos por orar. Porque quando nós oramos e confiamos que esse Deus é soberano, que Ele é todo poderoso, nós cremos que vai acontecer. Mas quando a gente ora mais ou menos, né? Aquela oração rápida: Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, me abençoa. Senhor, me guarda do mal, estou indo para o trabalho. Temos que ter tempo. Temos que nos empenhar. E ele também diz, no versículo 6 ainda, que devemos dar ações de graça. Muitas vezes é difícil essa oração de ações de graças, de agradecer, porque nós queremos receber primeiro para agradecer depois. Mas, meu irmão, pense em algo e guarde isso no seu coração. Nós temos mais motivos para agradecer do que pedir. Veja de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos colocou. Veja como é na sua vida, veja como está a sua vida agora. Mesmo que você ainda não esteja como você quer, Deus, Ele te resgatou do império das trevas e Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você é um filho, você é uma filha, você tem todos os motivos para agradecer a Deus, porque você tem a salvação, você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Você tem uma igreja, você tem irmãos, você tem família, você tem alimento, você tem água, você tem as roupas com que se vestir.
E por que andamos ansiosos? Muitas vezes porque não agradecemos, porque não suplicamos, porque não oramos, porque não abrimos o coração para Deus, porque não buscamos a Ele em oração, porque não conhecemos o Deus que servimos, e muitas vezes está tudo da boca para fora, e somos tão mecânicos. Eu tenho uma frase comigo, depois de pesquisar muito sobre determinados assuntos. E essa frase, não sei se a Carol vai conseguir colocar o vídeo. Estou te dando trabalho, hein, Carol? Que a Bíblia não prova a ciência. Eu tenho essa frase comigo. Porque a Bíblia não é o objetivo dela provar a ciência. Mas, entretanto, a ciência prova a Bíblia. A ciência precisa e tem que se render à palavra de Deus. Eu trouxe aqui uma reportagem, não é evangélica, não sei se vai conseguir passar, vai? Eu trouxe uma reportagem que fala sobre o efeito da oração no cérebro. De tantas que eu pesquisei, eu trouxe essa. Há outras. Pode. Mais ou menos com o nosso cérebro. Lindas as imagens. Quando a gente está rezando, quando a gente está meditando, como o Arthur estava falando, a Bruna também, a gente colocou a nossa arte aqui do cérebro para tentar explicar. Bom, Vera, a gente está agora na era de aquário, né? Então, a fé e a ciência estão se conversando, está diferente. Trabalhos neurocientíficos mostrando como funciona o cérebro durante a oração já mostraram que algumas áreas, como o lobo frontal, que está relacionado com a concentração e com a atenção, e a parte emocional do cérebro, o sistema límbico e aqui giro do cíngulo e tálamo, ficam mais funcionantes durante a oração. Sim. E ao mesmo tempo, o que é interessante, a parte posterior do cérebro, a região parietal, que é responsável por a gente ter esse entendimento do meio ambiente, o entendimento do nosso corpo, da dimensão do nosso corpo físico, do tempo, se silencia. Então, o cérebro funciona num formato diferente. A gente abre portas para o que a gente chama de efeito placebo funcionar melhor. O que é efeito placebo? Quando a indústria vai testar um medicamento, ela não pode simplesmente criar uma fórmula que a gente sabe que tem alguma explicação para tratar aquela doença e oferecer para a população. Ela precisa comparar. E muitas vezes comprimidos falsos, de mentira mesmo, né, ou de açúcar ou de farinha, são oferecidos e comparados. Então é assim que é feito o trabalho científico com medicamentos. E existe o efeito placebo. Pessoas que tomam esse remédio, que não é remédio de verdade, 20 a 30% experimentam melhora. Então hoje em dia a gente está estudando isso. Não só fé em Deus, mas fé no próprio tratamento. E isso acontece quando a gente está rezando para a gente ou quando a gente está rezando para alguém? Como é que a pessoa recebe isso? O cérebro, existe essa troca? Existe essa troca. Muita coisa a ciência não sabe explicar, mas a gente percebe o que acontece. Por exemplo, tem trabalhos feitos em UTI mostrando que pessoas que receberam oração, eu estou falando, pessoas que receberam oração, elas nem sabiam que estavam recebendo um pensamento positivo. É alguém rezando por elas. Exato. Comparado com um grupo que não recebia oração, tinham menos complicações. Não mudava a mortalidade, não é que as pessoas morriam menos, isso não acontecia. Mas complicações como, por exemplo, soltar um catéter, uma infecção urinária que poderia ser evitada, teve impacto estatístico. Então, hoje em dia, um médico chegar para a família e falar, olha, vamos orar, vamos rezar, não é alguma coisa, uma medida simplesmente humana. Não é um embasamento, clichê, né? Exatamente, tem embasamento científico. Então, orar, ter o pensamento positivo, tanto com a gente como com as pessoas que estão no hospital, a gente brinca, né? Os muros de hospitais, as paredes de hospitais, ouvem mais preces sinceras do que, às vezes, muitas igrejas, porque as pessoas ali estão querendo mesmo. E existe essa comunhão com Deus e isso impacta no tratamento. Bacana, doutor. Vamos rezar então, hein, gente? Vamos orar. Me chama a atenção a fala do médico dizendo, a ciência não sabe explicar, mas a palavra do Senhor sabe. Porque para não vivermos em ansiedade, nós precisamos orar. Nós precisamos ter esse tempo a sós com Deus.
Nós precisamos conectar. Vocês viram o que eles falaram ali? Quando estamos orando ou meditando, ativamos áreas do cérebro que geralmente não fazemos quando estamos vivendo, quando estamos de olhos abertos. E aí vem a ciência que não sabe explicar e dá uma explicação para que nós possamos entender a importância que tem a oração. Ele falou que há estudos com dados estatísticos específicos de pessoas que estavam orando por outras e de pessoas que estavam orando e que tiveram melhora nas suas doenças. Se a oração ao Senhor Deus Todo-Poderoso pode curar doenças do corpo, que dirá de doenças da alma, que é a especialidade do Senhor. Tratar a nossa alma, mudar a nossa vida, transformar o nosso coração, é a especialidade dele. Porque se hoje não há tantos cegos, se hoje não há tantos coxos, pessoas com lepras, eu digo que no sentido espiritual estamos vivendo uma era, um tempo de muita cegueira espiritual, de muitas pessoas que passam por essas portas, mas que estão vivendo uma vida totalmente distante dos padrões de Deus. Pessoas que não têm intimidade com o Senhor, que não conhecem o Senhor, que quando saem daqui praticam tudo aquilo que o mundo dita. Estamos próximos ao carnaval. E quando abrimos as redes sociais, nós vemos pessoas que estão distantes do Senhor, porque querem agradar a sua carne. Porque não dá para agradar a dois senhores, não dá para servir a dois senhores. Leve essa palavra no seu coração. Porque mesmo quando somos jovens, mesmo quando estamos querendo curtir a vida, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, porque isso é vida para a tua vida. Isso é vida, isso é Deus para a tua vida. Seguindo aqui, nós vemos que se o ansioso é uma pessoa impaciente, se o ansioso é uma pessoa inquieta, se o ansioso é uma pessoa sem paz, o primeiro resultado de você começar a orar e você entender que isso é algo importante, que isso é uma atitude importante para a sua vida, ele vai dizer no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma paz que o mundo não sabe explicar. Esse médico, ele disse, eu não sei explicar, o mundo não sabe explicar. Passamos situações adversas, situações difíceis, problemas difíceis, mas quando estamos firmados no Senhor, quando o Senhor sonda o nosso coração, quando nós começamos a conhecer quem somos no Senhor, quando nós oramos, quando nós fazemos súplicas, abrimos o nosso coração diante dEle, a paz do Senhor vem sobre nós. Ele aquieta a nossa alma, não dá para explicar. Porque as situações são reais, elas acontecem. E a paz que excede todo entendimento, ela guarda o vosso coração. Seguindo aqui, então, nós vamos ver que a primeira atitude é a oração, a súplica e a ação de graça. E seguindo aqui o conselho de E na minha Bíblia, não sei como está na sua, mas está intitulado Em o que pensar. O que pensar? O que deve ocupar o teu pensamento? Eu vou ler para você. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Muitas vezes, o nosso problema começa aqui. É como se um passarinho ficasse sobrevoando a nossa cabeça. Se você fala, vai embora,
ele vai embora. Mas se você abriga aquele pensamento, como se fosse um passarinho, ele vai fazer um ninho na sua cabeça. E aqueles pensamentos não vão sair. E nós precisamos colocar os nossos pensamentos, nós precisamos colocar a palavra de Deus e pesquisar se o nosso pensamento está de acordo com a palavra de Deus. Porque se ele não tiver, se ele não for um pensamento justo, se ele não for um pensamento verdadeiro, você precisa tirar esse pensamento. É isso que Paulo está dizendo. Manda esse pensamento embora. Muitas vezes a nossa autoestima está lá embaixo, porque nós ficamos falando o tempo todo, repetindo aquelas palavras que estão lá no nosso íntimo. Sabe aquelas palavras que às vezes as pessoas falam, pessoas muito próximas, pessoas da família: você é um derrotado, você é um fracassado, você não vai conseguir. Isso está em choque com a palavra de Deus. Esses pensamentos, eles geram medo. E o medo gera uma ansiedade incontrolável muitas vezes, porque nós abrigamos esse pensamento. E você veio aqui essa noite para ouvir: você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é um escolhido do Senhor. Deus tem promessas para a tua vida. Não, você vai vencer. É isso que diz a palavra do Senhor para nós. Se você confiar, se você abrigar esses pensamentos no seu coração e na sua mente, se você deixar com que eles façam morada, na hora que vier aquele pensamento negativo, sabe o que você vai fazer? Você vai falar para você mesmo: eu vou conseguir. Eu sou forte no Senhor. Deus está comigo. Eu vou conseguir. Fale isso para você, meu irmão. Esse é um pensamento justo e verdadeiro. Nesse pensamento há louvor. Porque através desse pensamento você está reconhecendo Deus na sua vida. Mas quantos crentes têm uma imagem deturpada de si mesmo? E diz: eu sou um fracasso, eu não consigo fazer as coisas direito, nada que eu faço dá certo. Meu irmão, tira esse pensamento da tua mente. Se você está orando, se você está buscando esse autoconhecimento, se você está buscando conhecer o Senhor, se você está nesse caminho, você vai cair. Mas você não vai ficar prostrado, porque a mão do Senhor vai te levantar. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você, Ele vai enxugar. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei o que te trouxe aqui. Mas se você tem alguma lágrima para chorar, chore diante dele. Chore diante dele, porque o Senhor vem gentilmente e recolhe todas as lágrimas dos crentes. E essas lágrimas serão derramadas diante do trono do Senhor. Em terceiro lugar, e já caminhando para o final, o texto vai nos dizer, no versículo 9: o que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quantas vezes nós entramos nessa casa de oração, nessa igreja, nós ouvimos a palavra, nós achamos bonito, nós nos emocionamos, mas nós não recebemos, nós não deixamos que realmente faça efeito. E é isso que Paulo está orientando aqueles irmãos. O que você recebeu, o que você ouviu, deixa isso fazer efeito. Deixa a palavra de Deus se tornar uma prática na tua vida. Eu quero te contar uma experiência que eu vivi aqui nessa igreja. Muitas vezes o pregador, ou a pregadora, ele prega,
E às vezes os olhares nos causam assim um certo até desconforto, principalmente quando a gente está no começo, que você está pregando, os olhares dos pastores, causa até um certo medo, porque você fica pensando, né, meu Deus, como é que vai ser essa pregação? Você estuda e você não sabe o que vai acontecer. E teve um dia, irmãos, que eu fui pregar aqui e eu esqueci o esboço. Eu coloquei na Bíblia, eu não sei o que aconteceu, eu esqueci o papel que a gente tem sempre, né? Alguns usam iPad, outros usam papel, outros anotam na Bíblia, e naquele dia eu não trouxe. E eu falei, meu Deus, o que será de mim? Quem poderá me defender? E aí, eu já sabia mais ou menos de cabeça o que eu ia falar. E naquele dia eu preguei assim, na dependência de Deus. Eu falei, Senhor. E eu falei sobre você oferecer outra face. Eu falei sobre você orar pelos seus inimigos e por aqueles que perseguem. Eu falei que às vezes você vai ficar no prejuízo. E eu estava vivendo aquele momento, aquela palavra não era só uma palavra escrita, mas aquela palavra era a minha vida. Eu havia sido prejudicada e eu perdoei aquele ofensor e eu liberei aquela dívida, aquela situação. Eu liberei o perdão. E aí, para exemplificar aquele texto, eu chamei uma pessoa, eu lembro que era até a Roberta Navarro, não sei se ela está aí. E aí, o texto que fala que quando alguém te der uma bofetada, você tem que oferecer a outra. E aí eu expliquei que oferecer outra face é quando você, além da pessoa ter te prejudicado, você ficou com prejuízo e você liberou o perdão. Porque oferecer outra face, para bater, você bate de frente a outra face, que ao contrário, você tem que bater assim, com a palma da mão. Era humilhante. E aí, irmãos, tinha uma pessoa, um irmão, não está mais aqui. Eu chamei as pessoas ali para orar, porque como é difícil viver essa palavra. Como é difícil praticar essa palavra. Não é algo fácil, orar não é fácil. Ter pensamentos, ter esse autocontrole, às vezes você vai cair, às vezes você vai pensar no que não presta, mas é uma prática. E aí eu orei por aquelas pessoas e depois no final aquele irmão me procurou e falou assim, essa semana eu comprei uma arma. Eu comprei uma arma porque uma pessoa está me devendo uma quantia em dinheiro. E eu ia fazer uma besteira. Eu ia cometer uma loucura, porque essa pessoa me prejudicou muito. Mas eu quero dizer para você que Deus te usou essa manhã de uma forma muito simples, porque você só falou a palavra. Eu quero dizer para você que eu vou jogar aquele revólver que eu comprei fora. E eu vou perdoar a dívida dessa pessoa. Aquele irmão, ele ouviu, ele deixou, ele ouviu, ele recebeu, ele viu. E ele deixou aquela palavra fazer efeito no seu coração, transformar o seu coração de uma maneira que ele estava indo para um caminho e ele foi para outro. Isso é a metanoia. Ele estava indo por um caminho e ele mudou completamente o rumo. Então, muitas vezes, nós estamos aqui, nós aprendemos, nós recebemos, nós ouvimos, mas nós não deixamos essa palavra fazer efeito. Mas que essa noite, essa palavra possa fazer efeito no seu coração. Essa palavra possa transformar os seus pensamentos e a sua vida, porque a palavra do Senhor é simples. Ele espera apenas o nosso sim. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Geralmente terminamos o culto
louvando ao Senhor. Não sei se ainda pode, se ainda dá tempo. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para nós estarmos encerrando. Vou pedir para louvarmos com esse cântico. E eu gostaria de pedir para você colocar o seu coração diante do Senhor. Colocar a sua oração, colocar a sua petição, a sua súplica diante dele, diante de tudo, de toda a crise, de tudo o que temos visto nesse nosso país, a situação econômica. Mas a última palavra vem do Senhor sobre a tua vida, porque nós não andamos segundo o curso do mundo, nós andamos segundo a palavra do Senhor. E o Senhor tem pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Gostaria de cantar esse Aquieta Minha Alma com toda a igreja. E você pode fechar os seus olhos e você pode louvar ao Senhor. Você pode orar, você pode se derramar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você não está sozinho, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus, o nosso companheiro, o nosso amigo, ele se manifesta em nosso meio, ele fala no mais profundo do nosso ser. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Pense nessas palavras. Quando oramos, nós nos tornamos dependentes, e ser dependente é viver perigosamente, porque o controle não é teu, o controle é do Senhor, e nós precisamos depender do Senhor. E aí vivemos perigosamente, sem saber o que vai acontecer, porque Deus pode falar sim para você, para sua oração, mas Deus também pode falar não. E quando Ele fala não, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está. Você pode não entender, mas quem tem o controle nas mãos é o Senhor. Me amarra a ti, pra eu não desistir. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Tudo está nas suas mãos. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo.
você, larga tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo! Ele está no controle da tua vida, da tua família, das situações. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Ele está contigo. Você não está sozinho. Aleluia! Ele está te assegurando. Ele está te segurando. Ele está com você. Ele vai te cuidar. Ele vai cuidar de você. Se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima me enxugará. Toda lágrima. A tua mão me levantará. A tua mão, Senhor. A tua mão me levantará. Toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Senhor, queremos estar perto de ti, Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Não é o que eu digo, não é o que os pastores dizem, é o que o Senhor diz, é o que está na sua palavra. Ele tem promessas para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Queremos ter o controle, mas essa noite, Senhor, nós queremos entregar o controle a Ti, Senhor. Ó Senhor, ouve a nossa oração, Senhor, porque sabemos que nós não merecemos, mas nós entregamos a Ti. Não queremos viver ansiosos, não queremos viver como o mundo vive, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz: porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou como viveremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, mas o vosso Pai, Ele sabe do que necessitais, e Ele sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus orando, buscai o reino de Deus em súplicas e orações e ações de graça. Buscai o reino de Deus pensando aquilo que é justo, amável, pensando na palavra do Senhor. Buscai o reino de Deus colocando em prática a sua palavra. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Continue de pé, já vamos encerrar. Há pessoas aqui nessa noite, se nós convidássemos à frente, eu tenho certeza, muitos viriam aqui: Senhor, trata a minha ansiedade. Mas é ouvir a palavra agora e colocar em prática, mesmo que você não esteja aqui na frente. Mas há pessoas aqui nessa noite que vieram e que já tomaram uma decisão, elas estão aqui. E elas estão decididas: eu quero Deus na minha vida. Eu quero ter um encontro com Deus. Eu já cheguei para muitas pessoas, em conversa face a face, pessoas que estavam desviadas do Evangelho, pessoas que ainda não haviam tomado um compromisso com Deus de conversão. E várias vezes eu fiz essa pergunta para inúmeras pessoas. Algumas estão aqui, inclusive, que me ouviram fazer essa pergunta. E hoje você está na presença de Deus. E eu olhava para essas pessoas e dizia: o que falta? O que é que falta para você voltar para Jesus? O que está faltando? O que falta para você se converter e dizer: Senhor, eis-me aqui. Há pessoas aqui nessa noite que querem ter esse encontro, que já reconheceram, mas agora é você decidir. É como estamos vendo aí essa questão da vacina da febre amarela. Você tem que ir ao posto, querer se vacinar, ou no mínimo ligar para agendar. A decisão tem que ser tua. Nenhum enfermeiro, nenhum médico tem que adivinhar que naquela casa ali tem alguém que precisa ser vacinado. Quem precisa tem que buscar. E o Senhor disse: buscai-me enquanto eu estou perto. Eu quero convidar você nessa noite, que entrou por essas portas para ter um compromisso definitivo com Deus. Deus vai tratar a tua ansiedade. Deus vai tratar os teus sentimentos. Deus vai apagar as feridas que o passado te deixou, das experiências dolorosas que você viveu. As marcas que muitas vezes nem deixam você dormir. E você hoje está diante de um Deus que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Veja a ansiedade, cansado e sobrecarregado. E Jesus disse: eu vos aliviarei. Onde está a primeira pessoa? Sai do teu lugar, vem para cá. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu vou te tratar. Eu vou trabalhar na sua vida. Onde está você que se afastou, se distanciou por tão pouco? Isso, vem para cá. Hoje é noite de Deus tratar você. É noite de Deus mudar você.
É a Brenda? Vem pra cá, Brenda. Semana passada eu lembrei de você, sabia? Vi você lá. Sempre fiz contato com você, você sabe disso. Essa é a tua família, Brenda. Permaneça. Onde está a segunda pessoa? Vem para cá. Para fazer isso aqui, irmãos, tem que ter coragem. Você se expõe. Tem que se expor. Foi isso que Jesus fez. Ele se expôs na cruz, bateram na cara dele. Ele se expôs, cuspiram nele. Ele se expôs, zombaram dele. Está vindo aí a segunda pessoa. Deus quer tratar você. Tratar você. É tratamento mesmo. A Bíblia é a receita. A Bíblia é o receituário de Deus para tratamento da sua vida. Onde está a próxima pessoa? Sai do teu lugar. Onde está a quarta? Vem para cá. Sai do teu lugar. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: hoje é o dia, hoje é a noite. Você tem que decidir. Quantas vezes você vai ouvir ainda a palavra? Qual é a palavra que você quer ouvir? O que mais precisa? Você que está desviado, você se afastou, você sabe como Deus te chama de volta. Como Deus espera que você caia na realidade, como o filho pródigo caiu, mas você ainda resiste. Como Deus espera que você caia na realidade, como Sansão caiu, e você ainda espera. Onde é que você quer chegar? Sem Deus, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Há mais uma pessoa aqui. Há mais uma pessoa. Deus está esperando você. Deus está esperando você. A decisão é tua. Estou aguardando mais uma pessoa e nós vamos orar. Sai do teu lugar. Deixa Deus te trazer. Fecha os olhos. Sabe? Deixa o Espírito Santo te conduzir. Se solta nos braços de Deus. Onde está mais uma pessoa? Sai do teu lugar. Nessa noite, Deus te trouxe aqui para dizer: hoje é a noite da tua decisão. Sai do teu lugar. Onde está você? Eu peço que a igreja levante as mãos para cá. Isso aqui, irmãos, é o que realmente deve acontecer. Jesus Cristo levantou uma igreja para isso, para que vidas fossem alcançadas e mudadas. Você pode ganhar pouco, salário mínimo, mas Jesus Cristo diz: eu deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Você pode chegar em casa agora, só tem um sofá para deitar e um pequeno fogãozinho no canto, mas a presença de Deus vai te fazer olhar para as coisas poucas que você tem e desprezar aquilo pela presença de Deus e falar: eu vivo bem, porque você tem Deus na sua vida. Não há nada mais importante do que Deus, do que Jesus Cristo na vida de um ser humano. Você pode ser o empresário de maior sucesso da atualidade. Sem Jesus Cristo na tua vida, você é um pobre homem, que tudo que você tem é dinheiro e nada mais. Mas você vai encontrar pessoas que têm 100 vezes menos que você, como Pedro. Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro,
mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Olha, isso é diferença. Jesus Cristo na nossa vida. Deus amado, eis aqui, Senhor, diante da tua face, do teu olhar de amor, Senhor, da tua benignidade, da tua bondade profunda. Eis aqui, Senhor, teus filhos, diante de ti, Senhor, retomando os seus compromissos, reacendendo a chama, Senhor, em seus corações, para voltar ao primeiro amor, Senhor, e buscar a tua face com uma intensidade maior do que a que tinham antes. Senhor, em nome de Jesus Cristo agora, na autoridade da tua palavra, como ministro do teu evangelho, Senhor, eu repreendo agora toda arma forjada contra essas vidas, todo ataque, Senhor, das trevas contra essas vidas, toda armadilha, Senhor, que o inimigo já, Senhor, forjou contra essas vidas, eu repreendo agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo. E que a partir de agora, Senhor, a tua presença seja tão tremenda nessas vidas, que por onde eles andarem, eles respirem o Senhor, eles sintam o Senhor, vivam para o Senhor, anelem pela tua presença sobre a vida de cada um deles, Senhor. Nós ministramos a tua graça, a tua paz, a tua benevolência, a tua benignidade, a tua presença, e que a tua bênção, Senhor, seja sobre a vida de cada um deles, e esta bênção ninguém pode revogar. Em nome do Senhor Jesus, ministramos sobre eles nesta noite. Amém. Olha, vocês serão conduzidos a uma sala, porque é muito pouco esse espaço aqui para a gente dar um abraço em você, conversar com você. Por favor, acompanhem a liderança que vai levar vocês agora, e já já chegaremos lá. Queremos ver vocês lá. Agora a igreja pode se sentar, por favor, porque esse é o momento de nós conhecermos os nossos visitantes. Você que está aqui nos visitando pela primeira vez ou segunda, quem sabe pode ser até a tua terceira vez. Mas nós temos uma forma especial de recepcionar os nossos visitantes. E nós gostaríamos que todos vocês ficassem de pé, que nos visitam pela primeira, segunda ou até a terceira vez. Fiquem de pé, continuem de pé, todos. De todos os lados, fiquem de pé, não tenha vergonha. Estamos felizes com a sua presença. A igreja pode aplaudir a vida de cada um deles. Agora continue de pé, porque a igreja evangélica Reviver em Cristo não se contenta apenas em dar uma salva de palmas e dizer que você é bem-vindo. Nós temos aqui embaixo, nas dependências da igreja, uma sala denominada Sala de Visitantes. É lá que nós recepcionamos os nossos visitantes. E estão se dirigindo agora até você alguns líderes que vão te conduzir a esta sala. Por favor, a liderança, olha, pessoas aqui nessa fila, nos ajude. A pastora Rosemary, que acabou de ministrar a palavra, já está descendo lá para a sala também, e alguns líderes e alguns pastores que vão lá te dar um abraço e vão tomar um café com você. Por favor, aceite o nosso convite e vá até